TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 4h36. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Municipal e neste momento dá início a reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Animais. O presidente é o vereador Permínio Monteiro. Vamos acompanhar a reunião. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o público presente aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, bem como toda a população que nos assiste pela TV Câmara. A TV Câmara hoje, graças a Deus, tem um alcance muito bom perante a população da cidade de Campinas, bem como a região metropolitana também. Então, todas as pessoas que estão assistindo, eu deixo aqui o meu boa tarde, onde teremos o início de trabalho da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, sendo que hoje haverá uma discussão do tema métodos de prevenção contra a fuga de animais de clínicas e pet shops. Eu queria desde já agradecer a presença do senhor Flávio Lamas, que é diretor de Proteção e Bem-Estar Animal da ANAMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, e também a senhora Maria José Matos, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Animais aqui da cidade de Campinas. Agradecer também a presença da Jaqueline Martins, que é conselheira municipal também deste conselho local. E é muito importante a presença de vocês, onde hoje haverá uma discussão pertinente a este assunto de clínicas e pet shops. E eu tenho certeza que quem estiver assistindo tenha um pouquinho de atenção. E o assunto ele é de extrema importância para as pessoas que têm os seus animais, têm aquele amor como um membro da família. Nós sabemos o amor que as pessoas têm pelos animais e a gente vai discutir isso daqui na mesa do plenarinho e com certeza vai levar boas ideias para vocês e propor algumas coisas que a gente pode estar elaborando. Projeto de lei dentro dessa Casa Legislativa com certeza vai levar a toda a população que realmente gosta dos animais e tem uma proteção a mais. Então eu queria convidar já de imediato para compor a mesa o senhor Flávio Lamas, por gentileza. Também gostaria de pedir para compor a mesa a senhora Maria José Matos, por gentileza. Fique à vontade. Bom, estamos aqui com a mesa já completa. Hoje não temos outros vereadores que compõem essa comissão, mas na qualidade de presidente a gente tem a responsabilidade de estar levando para a população e trazendo os problemas e assuntos que são muito interessantes na questão animal. Então eu agradeço muito a presença do Flávio Lamas, é uma pessoa que luta muito pela causa, e também a conselheira Maria José. Então eu queria dar as considerações iniciais, abrindo a fala aqui para o Flávio Lamas. Presidente, eu agradeço muito o convite. Pelo Conselho Municipal, nós temos a nossa presidente Maria José de Matos, que está aqui, né? Que é um prazer enorme a gente estar juntos nessa batalha, né? Sou conselheiro municipal. E, vereador, acho que o mais importante, e o que eu lamento muito, é não ver o plenarinho lotado como deveria estar para debater uma questão dessa, depois da gente ter encontrado em Campinas 2 casos gravíssimos no mês passado e começo desse mês, de animais que fugiram em clínicas veterinárias, e já ocorreu também de fugir de pet shops, né? Então, quando o assunto é grave, a gente tem um animal desaparecido, as redes sociais, o pessoal se movimenta, se mobiliza, e reclama que não tem nada a respeito disso para se fazer, né? Por que não se faz alguma coisa? Aí, a sua Comissão Permanente de Defesa dos Animais toma uma atitude, reúne com o Conselho Municipal, com a Maria José, para, olha, vamos fazer juntos, a gente encontrar soluções juntas, a gente coloca o convite para os donos de pet shops estarem aqui, os donos de consultórios estarem aqui, as pessoas que gostam dos animais, as ONGs, enfim, né? Participarem para a gente encontrar uma solução conjunta, para não nascer nada de cima para baixo
Imagina, a gente tem toda a legitimidade do mundo, se a reunião foi divulgada, de decidir o que pode ser feito, o que deveria ser feito, e e as pessoas não participam, né? Eu sei que é muito difícil, a gente não tem a cultura de participar, mas olha, a democracia, eu creio, ela só se fortalece na medida em que a gente esteja juntos participando e usando os canais legais. É um canal mais legal na legalidade da ação, do que a gente participar de uma reunião do conselho, da comissão municipal ou do conselho municipal, e daqui nascer uma lei que pode ser exemplo para muitas cidades do país inteiro. Eu estou aqui pela ANAMA, eu poderia estar como conselheiro municipal apenas, mas eu acho que o que pode nascer aqui pode ser exemplo para outros municípios brasileiros, gente, para a gente evitar que aconteça em outros cantos, né? Então é nesse sentido que eu gostaria de elogiar e agradecer o seu convite para a gente estar aqui. Eu agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, ao Flávio Lamas. E também as considerações iniciais da conselheira do Conselho Municipal de Proteção Animal, Maria José, por gentileza. Já de antemão, queria aqui agradecer a presença do chefe de gabinete do vereador Luiz Cirilo, onde o Santoro está representando o vereador. Obrigado pela presença, seu Santoro. Por gentileza. Obrigada pelo convite, vereador. E o meu único intuito de estar na causa animal e ter participado do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais é a minha preocupação, meu amor aos animais, né? Eu entendo perfeitamente a fala inicial do Flávio. Realmente, nós, enquanto nós não temos a cultura de uma participação política mais direta, né, é uma pena, mas independente de haver pessoas aqui interessadas nessa discussão, e foi realmente amplamente divulgada, nós acreditamos, os que estamos aqui, que isso é muito importante, tá? E tenho certeza que, a partir daqui, a gente vai tentar encontrar uma solução para casos que causam muita dor ao bichinho, né? Não tem como a gente ter ficado não comovida com o desespero dos tutores desses animais, justamente no momento em que eles imaginavam que esses animais estivessem em segurança, né? E também do animal que está sob cuidados médicos e, de repente, se encontra na rua sem esses cuidados. Então, é uma questão muito delicada que a gente não pode simplesmente ignorar. Então, a procura, né, de nós trabalharmos juntos, o Conselho e a Câmara Municipal, é nesse sentido, né? Nós temos o mesmo objetivo. Então, a gente quer unir forças, a gente quer unir ideias, no sentido de a gente encontrar uma solução, né? E acredito realmente no que o Flávio disse, né? Daqui pode sair uma solução para uma questão que eu imagino que seja bastante comum, não só aqui na cidade de Campinas. Ok. Só para deixar a população ciente do início desta reunião, eu fui procurado pelo fato de estar representando a Comissão de Defesa e Direitos dos Animais, pelo Flávio Lamas e pela conselheira, presidente do Conselho Municipal, aqui de Campinas, da Proteção Animal. Diante disso, houve uma fala inicial, onde a gente buscou que era necessário a gente estar fazendo essa reunião dentro da própria comissão, para que a gente chegue a um denominador comum e busque ideias para que haja esse tipo de proteção na questão que vai ser discutida hoje. Diante disso, eu fiz um breve relato para falar sobre o método de prevenção. Então, em princípio, gostaria de falar algumas palavras para a introdução do assunto, sendo que é método de prevenção contra a fuga de animais de clínicas e pet shops, onde foi sugerido pelas duas partes. Quando um dono de um animal de estimação deixa-o sob os cuidados de um pet ou de uma clínica veterinária, ele espera buscar o bichinho em boas condições e com o devido tratamento contratado,
mas nem sempre isso ocorre. Pelo Código de Defesa do Consumidor, veterinários, clínicas e pet shops são considerados prestadores de serviço e respondem independentemente de culpa em casos de maus tratos, erro médico e negligência. Segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Quando se fala na área de saúde humana ou veterinária, nenhum profissional pode garantir que o tratamento seja 100% eficaz. Mas, sendo um serviço remunerado, ele deve ser seguro, adequado e ser prestado na exata medida em que foi ofertado. A lei também garante a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, e a situação se torna extremamente delicada por envolver o afeto do dono pelo animal. A justiça costuma decidir pela indenização ao proprietário do animal pelos danos materiais, valor do animal e morais. Segundo a advogada do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, Georgia Bach, o profissional tem responsabilidade civil e ética sobre o animal, durante o período em que ele está sob seus cuidados. Casos de maus tratos ou negligência podem ser avaliados pelo Conselho de Ética. O veterinário também pode responder com base no CDC, que seria o Código Civil, e, eventualmente, até na esfera criminal. Casos de maus tratos em que há a agressão ao animal saem da esfera do direito do consumidor e passam para a esfera criminal. Cuidados ao contratar clínicas e pet shops, onde você citou aquele dia em nossa reunião. Antes de contratar o serviço de pet shop ou clínica veterinária, busque referências com amigos e conhecidos. Verifique condições de higiene do local. Veja quais são as regras para o atendimento, como o uso de focinheira, condições de retirada e entrega do animal. Informe ao pet shop eventuais restrições e problemas de saúde do animal, como, por exemplo, alergias. Solicite um contrato escrito com direitos e deveres da clínica e do cliente. É considerada abusiva a cláusula que diz que a clínica ou pet shop não se responsabilizam pelo animal. Guarde o cupom fiscal da contratação do serviço. Pode ser útil em caso de um processo judicial. Então, aqui a gente colocou as ideias que foram discutidas naquele dia. A gente fez aqui um breve relato. E eu tenho certeza que do que foi falado aqui, vocês, como umas pessoas que podem falar com muita propriedade em relação a isso daí e vivem no dia a dia, principalmente o Flávio Lamas, que ele é um intelectual nessa área, e também com todo o respeito à presidente do Conselho, eu sei que vocês vão poder passar um pouco do conhecimento de vocês, as ideias que têm, que eu sei que são boas, para a gente estar tentando buscar uma legislação específica em relação a isso e que possa estar protegendo os animais nesses lugares onde será feito um atendimento, será feita uma tosa, e com certeza não vem acontecer o que está acontecendo, e existe uma preocupação dos proprietários dos animais. Então eu abro a palavra novamente ao Flávio Lamas, poderia falar sobre este assunto, onde eu fiz uma pequena explanação, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir buscar alguma coisa boa em relação a isso. Queria aqui de antemão agradecer a Rita Molina. Murila, está ali, conselheira municipal. Isso, e ao José Salomão Fernandes. Obrigado pela presença. Salomão é um dos mais antigos protetores de animais de Campinas, é uma referência na causa animal. Legal, parabéns aí. Então tá bom, seja bem-vindo aí. Coordenou a entrada dos animais na Arca de Noé para dar tudo certinho, né? Okay. Tá, Ju. Muito obrigado pela presença aí, seja bem-vindo aqui. Presidente, acho que para a gente ser mais prático, a gente podia partir para umas propostas, né? Então, uma proposta inicial que eu faço é o seguinte, que a gente passe a exigir dos consultórios e pet shops que tenham portas de contenção. São aquelas portas que, com aquela mola de vai e vem, para ninguém esquecer a porta aberta, né? Então, se a gente tiver essa porta, passou, já fechou.
Por que os animais escaparam, esses 2 casos, os últimos casos gravíssimos aqui em Campinas? Porque essas empresas não tiveram esse cuidado. Se elas tivessem o cuidado de uma porta fechada, uma porta que evite de um animal escapar, ele ficaria dentro de uma sala anterior, tal, né? E eu vou a alguns pet shops de Campinas, eu frequento algumas clínicas, e eu vejo que eles não têm esse cuidado, né? Diferente das outras áreas de comércio da cidade, né? Eu não estou comprando arroz, comprando feijão, comprando um medicamento. Eu estou ali com um animal que é um animal que eu tenho o maior carinho por aquele bichinho e não é para o mínimo que eu espero é que um estabelecimento respeite isso, né? Eu convidei o pessoal da clínica que tratou desse animal que fugiu agora, o caso mais grave, que ficou 6 dias desaparecido, né? Então, a clínica Verlenja, e eu solicitei, eles não podem comparecer nessa nossa reunião para que ele possa contar o caso e, pela experiência deles, eles verem, olha, uma alternativa que a gente tem é a alternativa X, Y, né? Não foi, eu falei, olha, nós não estamos com a preocupação de condenar, já foi resolvido o caso, tem a relação dele com o cliente dele é outra história, mas nós pensamos em políticas públicas, e a política pública é como resolver, como que ele poderia colaborar muito se ele chegasse aqui e dissesse, olha, realmente se eu tenho uma porta, a porta principal, ela só vai abrir para sair, né? Ou ela tem que estar permanentemente fechada, ou, enfim, o que ele que vive isso poderia nos dizer, né? E eu lamento que eles não estejam aqui, não só o da Verlenja, nem só dessa outra do Nova Europa que aconteceu um caso semelhante, mas uma representação deles, para não entender, vereador, que aqui a gente esteja pensando em penalizar. Nós estamos pensando em contribuir, né? E eu acredito que se alguém estiver assistindo a TV Câmara e tiver uma alternativa, por gentileza, o escritório, o gabinete do vereador Permínio, é só ligar no 3736-1300, ligar direto no seu gabinete, né, 360, e dizer, olha, eu tenho uma sugestão X, Y, Z, a assessoria do vereador está empenhada em apresentar soluções e a gente poderia contribuir para uma mudança na legislação que venha a favorecer isso, né? Agora, eu creio que o portão a porta, um portão, né? Tipo bang bang, aquele que com a mola que evita de alguém esquecer aberto. Porque alguém esqueceu a porta aberta, por isso que o animal fugiu. Se não esquecesse, não teria causado todo esse transtorno. E, gente, não é que foi um animal de raça, não. Porque aquele da Clínica Verlenja foi de raça. Mas o da Clínica do Nova Europa não foi de raça. Foi uma vira-lata, inclusive estava com o colar tibetano, aquela antena parabólica. E os animais, como bem lembrou a Maria José, os 2 estavam em tratamento, né? Então, isso, a gente dói muito mais saber que o animalzinho que eu levei para curar, né, para uma solução médica, ele estava ali, ele está na rua agora, ao Deus dará, e porque alguém não tomou cuidado lá dentro da clínica, né? Então, os acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Mas nós temos que evitar isso. E como evitar? É o poder público, é a Câmara Municipal, é a cidade lutando por isso. E minha proposta é essa, portões de contenção para evitar a fuga dos animais. Eu não sei se a Maria José tem outra alternativa, ou o que a gente tem, vereador, mas esse é o ponto que eu bato. Eu gostaria de falar, assim, a partir da fala do vereador, para nós que somos da causa animal, a legislação que trata dos animais, prestação de serviço, ali a questão, no caso, a clínica teria como reparar o tutor, o dono, né? Teria um preço pro animal. Isso é muito triste de se ouvir. Isso é muito triste de se ouvir, porque é quase que como se tivesse perdido um sapato que eu deixei para engraxar, uma roupa que eu deixei para consertar. Então, nós sabemos que tem que ter uma legislação específica, uma regulamentação específica no sentido de que preço, né? Preço, e para mim pouco importa se o cachorro é de raça ou não é de raça, é um ser vivo, né? É uma vida, até que qual o preço de uma vida, qual o preço de um cachorro, de um animal que a gente tem de estimação.
Então, eu sei que a lei é fria, né? É fria, é uma prestação, mas é uma prestação de serviço, danos morais, ou o preço do bichinho, mas a gente não pode continuar, né, em pleno século XXI, tratando os animais dessa maneira, né? O bicho não é coisa, né? A gente tem que evoluir, a palavra não é bem essa, mas a gente tem que começar uma mudança de conceito do que vem a ser os animais e qual a relação que nós temos com os animais. Então, o que o Flávio falou é o mínimo, né? Penso que seria necessário até a gente procurar profissionais especiais nessa questão de segurança. Deve bacana. haver, Beleza, né? isso. Alguém, Profissionais de enfim, segurança para que discutir isso a também. gente aqui no Senso Comum está pensando nessa questão dos portões de segurança, enfim, mas eu creio que possa haver mecanismos até mais sofisticados do que isso, mais atuais do que isso, né? Para não acontecer casos, volto a falar, não é um sapato que se perdeu, não é uma peça de roupa que se perdeu, né? É um bichinho em uma situação extremamente fragilizada. Né? Maria José, Então, tem um detalhezinho que eu queria lembrar. A gente está falando de cães porque foram 2 cães que fugiram. Mas se a Eliette estivesse aqui com a gente, a Eliette, que é gateira, ela já ia chiar. Olha, o que estão falando de cães aí, não estão falando dos gatos. Realmente não é um portão, porque um portão um gato pula. Então tem que ser alguma coisa mais efetiva. E talvez a gente ouvir alguém da área de segurança possa realmente apresentar uma solução mais efetiva para não fugir um passarinho, não fugir um gato, não fugir um gambazinho. Será o que? O animalzinho que a gente levar numa clínica, nós queremos segurança, né? E até mesmo porque, você falou bem, Flávio, a gente não está aqui preocupado em punir, responsabilizar em termos financeiros os donos dessas clínicas veterinárias, enfim, isso não, a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é com o animal. Né? A nossa preocupação é exclusivamente com o animal. E, sobretudo, evitar esse sofrimento que, do meu ponto de vista, é possível ser evitado. Muito bom. Queria abrir a palavra para o Santoro. Quer dar uma palavrinha, por gentileza, Santoro? Boa tarde, vereador, presidente desta preciosa comissão que busca cuidar dos animais da cidade de Campinas, dar proteção a esses animais. Esse trabalho é importante porque a gente tem acompanhado na rua, na mídia, na internet, tantas pessoas engajadas, né, com a causa animal, e quando um animal fica perdido e as pessoas ficam correndo desesperadas, todo mundo tentando ajudar a encontrar esses animais. Realmente o que o Flávio falou, lamentável que não estejam aqui presentes, mas pode ser que seja devido ao horário, né, de trabalho nosso aqui, essas pessoas também estejam engajadas no trabalho, no dia a dia do trabalho delas, mas é importante que elas estejam conectadas com a causa animal e que busquem sempre dar essa atenção quando necessário com a causa e essa ajuda de divulgação quando necessário. Quando o Flávio fez a pergunta, por que o animal fugiu da clínica? Antes dele dar a resposta, já me veio a pergunta de uma velha piada antiga que dizia o seguinte: por que o animal entrou na igreja? Por que o cachorrinho entrou na igreja? Porque a porta está aberta. Claro. Porque a porta estava aberta. Entendeu? Aí perguntava em seguida, e por que o animal saiu da igreja? Porque a porta está aberta. Porque a porta estava aberta. Perfeito. Entendeu? Por que o animal saiu da clínica? A porta estava aberta. A porta estava aberta. Tá. Então, seja o passarinho, seja o gato, seja qual tipo de animal que estiver na clínica, se tiver um lugar aberto, ele vai fugir. Ele vai sair. Simplesmente porque está aberto. Entendeu? Porque é da natureza do animal buscar essa saída, buscar andar, caminhar, correr. Entendeu? Então, do passarinho, seja a pessoa que tem um aras e a cerca tiver acabado, como teve um acidente recentemente na estrada. Por que teve um acidente desse na estrada que o Porsche lá capotou, lá morreu a mulher recentemente? Porque a cerca do lugar onde estava o animal estava aberta. Entendeu? Porque a Estradas e Rodagens não foi lá
fiscalizar o lugar onde tinha esse animal, entendeu? Então, eu acho que tudo parte desse princípio, entendeu? Acho que a legislação que o senhor está buscando aprimorar e trazer novos conteúdos tem que partir realmente desse princípio, né? Coibir a saída de que maneira, né? Então, se está aberto, a gente tem que buscar meios para manter isso fechado e não permitir que esses animais saiam, seja de um cercado, seja de uma clínica, ou seja de outro lugar que precise conter esses animais, né? E falo também das casas das pessoas, né? Comentamos esse dia no gabinete, né, Flávio? Isso. A pessoa que quer ter um gato na casa dela, ela tem que cercar a casa dela. Não é permitido que ela deixe o animal andando na rua, pegando doença na rua, ou levando doença, ou sendo exposta a ser atropelado, entendeu, por algum carro. Então a pessoa tem que ter esse cuidado também de preservar o seu animal dentro de sua casa, fazendo os cuidados necessários para que esse animal não saia na rua, né? E até que, se ele não estiver castrado, possa estar se procriando na rua, entendeu? Então todos esses cuidados aí são necessários. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, excelente ideia, Santoro. Temos aqui que respeitar a sua fala e vamos aí tentar elaborar a 5 mãos um projeto aí digno para a cidade de Campinas que possa estar trazendo essa questão da segurança nos pets. Gostaria de também falar, se vocês quiserem se manifestar, o microfone está aberto à fala. A Rita Morilla, nossa conselheira. Rita Murila, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, me perdoem o atraso, eu fiquei presa numa outra reunião. Na verdade, eu entendo que a fala da Maria José é totalmente pertinente, até porque a gente quer realmente, nós da proteção animal, queremos começar essa sensibilização, essa campanha de que animal não é coisa, né? Então, eu acho que o foco aqui é que a gente garanta que onde a gente deixa uma vida, essa vida seja preservada. Eu vejo que a gente está bastante sensível ao caso das clínicas e tudo, porque é o que está doendo agora no momento, é o que está na nossa memória. Mas eu gostaria de saber se nesse projeto de lei poderíamos pensar em hotéis e lares temporários. Porque, de uma certa forma, existe hoje um comércio, tanto de crechinhas, hotéisinhos, e um comércio mais informal, vamos dizer assim, dos lares temporários. Que eu diria que 80%, 90% recebem por esse serviço e não tem nenhuma responsabilidade. Então, eu acho que nós estamos, nesses casos, nós estamos uns passinhos ainda atrás, óbvio, das clínicas, que elas são regidas pelo conselho, tem uma série de, hoje já, regras a serem seguidas. Então, eu gostaria de saber se a gente pode contar com essa oportunidade de um projeto de lei, que a gente olhe também esse mercado, que é onde tem muito animal em sofrimento, com fugas, com maus tratos, e que a gente não consegue, eu diria que a gente não consegue atuar em muita coisa, praticamente nada. Ok, muito boa a sua fala, excelente ideia. Eu estou aqui anotando os tópicos principais do que você falou e já adiantar para você que estamos aqui com a nossa chefe de gabinete, doutora Karina, é advogada. É uma moça que tem... Posso falar que ela é uma moça que eu vi ela crescer, né? Do lado da minha casa, minha vizinha. Porém, é uma operadora do direito com conhecimento vasto. Aí vai estar terminando a pós-graduação, doutorado. E tenho certeza que é uma conhecedora da legislação e está aqui participando já para buscar as questões de estar elaborando esse projeto de lei. Eu tenho certeza que a gente vai fazer em conjunto isso e trazer o melhor nessa questão.
Eu fico muito contente de, né, ter a oportunidade de a gente abrir uma nova frente aí e ver se a gente consegue evoluir em alguma coisa realmente. Firmino, Obrigada. vê por que eu falei que é importante do pessoal da proteção animal, esse pessoal todo participar, porque, como a Rita está falando, vai surgindo novas ideias. A gente estava limitado a uma questão de clínicas e pet shops. E agora, está falando, os hotelzinhos, nós temos bastante em Campinas, nós temos os lugares que ficam acomodando uns animais, mas de uma maneira improvisada, porque não há regras. Então, um projeto desse, a gente pode fazer um negócio muito mais amplo. E já que está falando em mais amplo, a gente exigir também que tenha câmeras de câmaras de monitoramento, porque, num primeiro momento, num dos casos, ficou se imaginando o seguinte: o animalzinho morreu e o dono e a clínica está dizendo que ele escapou, né? Então, hoje a nossa legislação, no Estatuto dos Animais de Campinas, já se exige que os pet shops, o banho e tosa, ele tenha 4 câmeras cruzadas dentro de onde dá o banho, porque ocorria muito aqui em vários lugares, do animalzinho que está tomando banho, o rapaz toma conta, a pessoa que toma conta, vai tomar um café, o animal pula da mesa e se enforca. Já ocorreu muito isso. Então, Campinas criou a legislação que exige esse monitoramento e fica guardado por 15 dias, então a gente fica sabendo. Se nessa nova legislação para o assunto que estamos tratando, se tiver câmeras, as câmeras elas vão mostrar, as imagens vão mostrar para que lado o animal fugiu. Para que lado, quer dizer, não vai mostrar porque não é para fugir, né? Vamos combinar, né? Mas numa eventualidade a gente teria coisas para comprovar de que maneira está ocorrendo, né? E em relação ao que a Rita... Só um gancho da fala do Flávio Lamas, também aproveitando a fala dela. Surgiu aqui uma ideia na minha cabeça. Hoje a tecnologia ela ajuda muito. Estamos aí numa era de tecnologia total e tudo que acontece a gente consegue ver praticamente em tempo real, né? A gente tira como exemplo lá em Hong Kong uma manifestação que está tendo, e o serviço de inteligência da China já estava lá monitorando todo mundo com identificação facial. Então isso daí é uma coisa que é inacreditável, mas nos tempos reais acontece. Agora você falou da câmera de monitoramento. Surgiu aqui uma ideia que pode também propor à clínica que, diante do monitoramento da câmera, que seja obrigatório ali dentro da clínica do pet shop, o proprietário do animal ele poderá, através do seu celular, acessar a câmera lá em tempo real e estar vendo de que forma está sendo tratado o seu animal naquele local. Então, aqui é uma sugestão. Estou falando porque eu também tenho dois animais na minha casa, tenho um casal de pastor alemão, então eu tenho uma grande preocupação e trago aqui essas ideias para a gente estar tentando elaborar alguma coisa boa. É só uma sugestão, sabe, Flávio? Não sei. Não, ótimo. E agora, exatamente por isso, que seria muito bom se eles estivessem aqui. Porque o dono de uma clínica pode dizer, Flávio, ou pode dizer, Firmino, você vai fazer uma lei, mas isso é inviável para a gente porque ou custa caro, ou porque não tem como se fazer isso, tal. Eles participarem. Tudo que nasce de cima para baixo como imposição não é democrático e não pega. A gente está querendo alguma coisa que funcione. Maria José, você estava olhando... Não, eu estava pensando na ideia da Rita, no sentido de que realmente é muito importante, até mesmo para as pessoas que vão buscar esse tipo de serviço, saber se esse serviço é legal ou não, né? Então, quer dizer, se eu for contratar um lar temporário, é uma expressão bastante comum na causa animal, né? Eu resgato um cachorro, eu não posso deixá-lo na minha casa, eu vou pagar alguém que vai oferecer esse tipo de serviço para cuidar desse animal até ele estar pronto para ser doado, né? Nós, protetores, fazemos muito isso. E existem muitas pessoas oferecendo esse tipo de serviço, mas que a gente não tem controle se são pessoas idôneas ou não, né? Então, seria a oportunidade, então, de alguma forma, regulamentar isso e essas pessoas, de alguma forma, ao oferecer esse serviço,
fazer um tipo de contrato, enfim, inclusive com câmeras, para ver como que o cachorrinho está passando o dia. Aí seria um outro ambiente, né? Se o cachorrinho está brincando, se está sendo bem alimentado, enfim. E, naturalmente, em relação ao que nos traz aqui, a segurança, né, do bichinho para que ele não fuja, né? A questão, a causa animal, o interesse, o gosto pelos animais, cresce muito no Brasil, de cães e gatos, né? E, infelizmente, tem um mercado no sentido... Tem, felizmente, um mercado positivo em relação a isso, mas também, como em tudo que é humano, existem muitas pessoas que estão usando da boa-fé, da necessidade que as pessoas têm em acomodar os animais, oferecendo um serviço que não é de... não tem como objetivo o bem do animal. Acho que seria isso, né? Muito bom, Maria José. Só para complementar aqui a sua fala, eu acho que a pessoa que realmente é um comerciante sério, é um empresário do ramo do pet shop, eu acho que ele fazendo isso, aí, dando um acesso ao proprietário do animal, ele estaria dando um trabalho de excelência e com credibilidade, porque você levaria num lugar onde você pode ver o que está acontecendo. Tá? É uma sugestão também. Então, queria abrir a palavra agora para o José Salomão Fernandes. Isso, José Salomão Fernandes. Aquele que viu a Arca de Noé. Participei Junto comigo. Então, Flávio Lama. Eu estava aprendendo. Tá bom, seu Salomão, fica à vontade. Mas veja, eu, nessa experiência de vida que eu tenho aos meus 80 anos, sempre cuidei dos animais, sou um dos maiores, acredito, dos maiores defensores dos animais. E com relação às clínicas veterinárias, pet shops, eu já, vamos dizer assim, já internei animais em dezenas deles. No geral, as pessoas têm muito cuidado, as clínicas, o pessoal de clínica tem muito cuidado com os animais, com a vida dos animais, mas nós não podemos subestimar a inteligência dos animais. Eu sempre falo em inteligência dos animais, as pessoas acham que eu sou meio doido, né? Mas na observação que eu tenho dos animais nessa minha vida, né, em muitas circunstâncias, eles são mais inteligentes que nós. Eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha, o Yorkshire, e no apartamento da frente do meu, tem uma outra cachorrinha, e elas se comunicam através de latido. E a minha cachorrinha sempre quer ir lá, na porta do apartamento onde está aquela. E a gente faz tudo para que ela não saia para ir lá. Mas ela, veja você, ela é tão esperta que quando a gente vai sair, ela não fica ali onde a gente está, ela fica para dentro, ela fingindo que não sabe. Quando você abriu a porta, ela sai como um raio e vai lá em frente ao outro apartamento. Então, eles têm uma inteligência incomum. Agora, de outro lado, eu acho que são raros os casos que acontecem, né? Raros. Eu conheço 2, 3 casos só que tem acontecido aqui em Campinas dos animais fugirem. Mas na legislação que foi feita, na lei que foi feita, no projeto de lei, eu acho que deveria exigir que as clínicas tivessem determinados, vamos dizer, dispositivos, né, que evitassem que acontecesse esse tipo de coisa. E, logicamente, que as clínicas têm que ter um alvará para funcionamento. Então, para ela começar a funcionar, ela teria que ter o alvará, requerer o alvará, teria que ter o alvará. E, de tempos em tempos, a prefeitura fiscalizaria. A prefeitura fiscalizaria e verificaria se aqueles dispositivos estão sendo cumpridos, estão sendo observados. Fiscalização. Perfeito. Exatamente. Não adianta fazer se ninguém fiscaliza. Exatamente. E, veja, dependendo das circunstâncias, poderia ser cassado o alvará, multado por não estar cumprindo com a legislação. Né? Eu acho que seria fundamental isso. Logicamente que se por azar acontecesse um caso e ficasse provado por A mais B que não foi culpa de ninguém, não aconteceria nada, né? Mas pelo menos uma advertência receberia, né? Então eu acho que a minha opinião é essa. Muito boa a sua opinião, senhor Salomão. José Salomão, né? Isso contribui muito com as nossas ideias aqui, com certeza vamos buscar colocar em prática. E só para complementar aí, o meu pastor alemão, eu costumo dizer que ele é humano.
Porque o que ele faz é inacreditável. E é minha vida, viu? É minha vida. Pode falar. No microfone aí para o pessoal de casa ouvir. Aí, quem Eu tá tenho uma assistindo, gata né? daquela pelada, e é incrível a inteligência e a preocupação dela. A cachorrinha perturba muito ela, então ela fica sempre nos lugares mais altos. E a Maria Aparecida, que é minha esposa, ela coloca os alimentos e a água da gata num lugar alto. E para ela pular nesse lugar que estão os alimentos e a água, ela calcula. Ela calcula o quanto ela tem que, o impulso que ela tem que dar, né? E ela sempre acerta, nunca ela erra o pulo. E outros lugares mais altos, inclusive, ela sobe até no guarda-roupa, também por impulso, né? Ela sobe primeiro numa mesa, ou num rack, dali ela pula em cima do guarda-roupa. Mas sempre calculando o impulso que ela tem que dar. Então, é um raciocínio, ela está raciocinando naquele momento que ela calcula o pulo que ela tem que dar, o impulso que ela tem que dar, está raciocinando. E assim por diante. E não é de hoje que eu observo isso e digo com toda verdade que eles são inteligentes. Demais. Obrigado. Agora abrir a palavra para Jaqueline Martins. Boa tarde a todos. A Rita deu uma sugestão de estender, né, para lar temporário isso. Como eu faço transporte de animais, seria interessante estender algum tipo de legislação também para um transporte específico, porque, como no meu caso, eu parei de transportar o animal sozinha do tutor para a clínica, porque se alguma coisa acontecesse, como já aconteceu com outros que eu tenho contato, por exemplo, de transporte de animais que sofreram um acidente, ficou um vácuo, assim, sem saberem se a responsabilidade era de quem estava no carro ali naquele momento ou da clínica, que liberou o animal para aquela pessoa pegar ali sozinha e transportar para algum outro lugar. E isso a gente ficou sem saber, assim, se a clínica teria uma responsabilização por entregar um animal para um transporte, né, um táxi pet, que é o que eu faço, e se a responsabilidade seria do condutor ou da clínica. Isso não existe uma legislação que seja bem definida com relação a isso. E regulamentar, é bom até para a gente regulamentar esse tipo de transporte também. Teve casos aqui em Campinas que o cachorro sendo transportado no furgão, né? Aqueles furgõezinhos todo aberto atrás. O cachorro sofreu traumatismo craniano e veio a falecer. E aí a responsabilidade de quem? De quem estava transportando, que sofreu um acidente. No caso, não foi acidente, a pessoa estava atrasada. E isso eu ouvi de veterinário numa clínica aqui em Campinas. E queriam responsabilizar a clínica, que liberou o animal para esse tipo de transporte. Então, isso é uma coisa também seria interessante para se discutir, o transporte do animal. As clínicas têm, né, algumas clínicas grandes têm, né, alguns hospitais aí têm o próprio transporte. E, no caso, durante um transporte, o cachorro foge, o gato foge, a culpa é de quem? De quem estava transportando? Do condutor? Da clínica? Isso seria legal discutir também. Jaqueline, enquanto você está falando, estou olhando aqui para a doutora Karina, que ela está prestando atenção, porque ela deve estar pensando assim, como é que eu vou colocar isso dentro da legislação? E já pensando, olha, a gente não tem isso, a gente não tinha pensado, né? Quer dizer, transporte, né, da casa da pessoa, então uma clínica, a clínica liberando dali para a casa da pessoa, e aí tem o lado jurídico, né, doutora Karina, como se fazer isso, como se responsabilizar isso, o que exigir do transporte, né? Você já está levando uma outra pessoa junto para tomar conta para evitar que ocorra um problema. Vamos exigir isso ou que o carro seja mais adaptado? Uma questão que a Maria José levantou desses lares temporários e de alguns hotelzinhos não legais, né? Vamos exigir dos legalizados, mas a gente está até na internet, a gente está com alguns casos em Campinas de pessoas que são protetoras ou protetoras entre aspas, que vivem disso
e ficam tomando conta de animais e não tomam da maneira apropriada, e o animal morre, há brigas ali, e acho que um projeto desse dá para encampar mais coisas se a gente pensar sempre na questão segurança no total. É isso, Maria José? Sim, segurança. Acho que tudo aqui vai para o mesmo ponto, né? Há um novo mercado, né? Por conta do número de interesse das pessoas em terem um bichinho de estimação, estão surgindo serviços necessários, como então, né, regulamentar, né, a segurança e a qualidade desses serviços prestados, sempre tendo como objetivo que é uma vida, né? Tem que ter um cuidado a mais, porque não se perde um sapato, né? E isso fica fácil de estipular o preço de uma mercadoria qualquer. Até que a palavra mercadoria aí é meio complicada, é uma vida, né? Então a gente tem que, talvez, acho que tudo. A gente está aqui caminhando para o mesmo ponto, o mesmo interesse. Muito bem, Maria José, o que você falou, é um mercado, né? E, É um mercado, por é um incrível mercado. que pareça, é um mercado hoje que cresce assustadoramente. E Em vários eventos, tudo direcionado na questão animal. E sempre vão surgir pessoas que vão se aproveitar Da apenas situação. pensando na questão financeira e não pensando no bem-estar, enfim, do animal. Existem algumas histórias aí, para quem vive esse meio da causa animal, bastante tristes, né? Bastante tristes mesmo. Com certeza. O que você falou é vida, né? Então, vida não tem preço. Quando você vai pleitear uma coisa nesse sentido aí, então, primeiramente, colocar a questão de vida. E você tem razão, concordo plenamente com você. E a gente tem, acho que praticamente 5 minutos, 6 minutos ainda, né? Para finalizar. E queria falar para vocês que é um assunto muito gostoso, é uma reunião que eu acho que deveria ter mais horas, né? Inclusive, estamos tendo o privilégio hoje aqui de estar ao vivo na TV Câmara, onde tem um alcance de audiência extraordinário. E é bom a gente estar levando para a população isso daqui, né, Flávio Lama? Isso. Maria Eu José. queria te fazer um pedido. Pois não. A gente não pode abrir mais uma reunião para tratar do mesmo assunto, para que outras pessoas venham, e pessoal de pet shop, de clínicas, para que não pareça que a gente está fazendo uma coisa de gabinete, fechada, e que poderia ser aberto. Quer dizer, quem assistiu, quem puder falar com o seu veterinário, olha, a Câmara está debatendo o assunto, a Câmara está preocupada, o Conselho Municipal estão preocupados, participe da próxima reunião. Nem que não seja uma reunião formal, mas que a gente possa trazer mais opiniões para a gente. Olha, todos os que apresentaram propostas aqui, foram todas propostas excelentes. Inclusive a do Eduardo Santoro, que falou, olha, a questão não é só nisso, mas para conscientizar as pessoas em casa. Quem tem um bichinho tem que estar com ele dentro de casa. Não é para deixar aquilo lá para a rua. Com certeza. Então a gente já conscientiza não só o pessoal do setor, mas também a população de uma maneira geral. Tá, vamos sim de antemão, já me comprometo com vocês, através da comissão, já adiantando para a doutora Karina, onde a gente vai buscar essa discussão aí, dando continuidade ao assunto, correto, Karina? E a gente pode estar convidando mais pessoas, tornando público, e já te adiantando que, diante da elaboração do projeto, assim que for discutido em primeira discussão, é isso? Aí é possível depois fazer audiência pública, não é isso, Santoro? Então a gente vai estar propondo e convocando a população através, né, do próprio projeto em si, que vai estar sendo discutido. Mas assim, eu acho muito importante quem realmente gosta de animal, que tem essa preocupação, e é interessante para a cidade, é interessante ter uma legislação específica, como disse aqui a Jaqueline, como disse a Rita, o seu Salomão também. Então, isso vem trazer um benefício muito grande na questão da segurança, na questão da proteção do animal, que é maravilhoso. A gente está se preocupando com isso e trazendo uma lei específica nesse assunto. Então, o assunto ele é bem amplo, ele é bem discutido. Eu acho que tem que ter mais a participação da população da cidade de Campinas. As pessoas que realmente podem vir estão convidadas. Aqui o plenarinho é público, a entrada é franca. A Câmara Municipal, eu falo, e ela é a casa do povo, então o povo tem que estar aqui para estar participando dessas ideias, discutindo. E é muito importante, não só para a cidade, mas também na questão animal, através do Conselho, através do Flávio Lamas, da Rita, da Jaqueline, do senhor Salomão, do Santoro, que está aqui representando o vereador Luiz Henrique Cirilo, a Karina Murad também, que é uma conhecedora de leis,
E quando se fala em animal, a Karina também tem o seu cachorrinho lá, que vive no apartamento dela, mas ela, quando você fala em animal, os olhos dela também brilham. E dizer de antemão aqui, como a gente está ao vivo pela TV Câmara, dizer do nosso projeto de lei, que o Flávio Lamas tem ciência, que é Praças para Animais. É o PRACão, que foi promulgado, foi aprovado aqui na Câmara e foi sancionado pelo prefeito. Então, Campinas hoje é a terceira cidade no estado de São Paulo, tem na capital em São Paulo, tem em Santos, e Campinas agora vai ter praça exclusiva para animais. Então, isso é um ganho muito grande, é um projeto de lei de minha autoria, onde a gente fez, aí, buscou que se encaixasse de acordo com o Estatuto do Animal da cidade de Campinas, elaborado aqui por mim, discutindo junto com a doutora Karina Murad. Então, isso é um feito, é uma conquista, é uma vitória, conseguir aprovar um projeto de lei, né, dessa envergadura na cidade de Campinas. Então, isso traz benefício para a questão animal, traz um benefício para os seus proprietários, onde vai ter um local específico para estar levando seus animais, para estar fazendo um lazer, porque hoje Campinas tem uma população vertical muito grande, muitas pessoas moram em prédio, têm seus animais ali, e na hora que chega do trabalho tem que ter um local, né? Essa foi a discussão que a gente teve desde o início, e vai estar ali levando para um momento de lazer. Então, em breve, Campinas vai ter essa novidade, a praça vai estar pronta e vamos levar para vários lugares dentro da nossa cidade. E só cumprimentando aqui, quem quiser conhecer o trabalho deste vereador, a gente defende sim a causa animal, sou um amante dos animais, eu falo que os que eu tenho em casa são minhas vidas e é mais do que humano, então é companheiro em todos os momentos. Temos o Instagram, estamos no Instagram, estamos na página do vereador Permínio Monteiro, pode seguir o nosso trabalho, onde toda a população pode ver não só a questão animal, mas também outros projetos de lei, outras ações que nós temos dentro do mandato, e a gente está sempre buscando trazer o melhor para a cidade de Campinas. Então, gostaria de finalizar aqui com a fala do Flávio Lamas e da conselheira Maria José, do Conselho Municipal, para a gente fazer o encerramento final. Por favor. Bom, agradecer vereador Permínio, essa comissão permanente de defesa dos animais, a presença desse público bacana que está aqui, e ver que, gente, participem, da mesma maneira que eu defendo que participem das questões dos animais, na Comissão de Defesa dos Animais, participem nas outras que você tem mais afinidade. É de criança, de idoso, de deficiente, participem. A gente só vai fortalecer a nossa comunidade se a gente participar mais. É esse o ponto que eu defendo. E a partir das propostas de Campinas, que a gente conseguir apoiar aqui e dar certo aqui, a gente multiplicar para outras regiões do país, que precisam de exemplos também, né? Então, o que a gente puder ajudar e a gente trazer de lá para cá, daqui para lá, para a gente aperfeiçoar a nossa vida, para a vida ser mais tranquila. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio Lamas. Agora, as considerações, Maria José, por gentileza. Eu penso que o que o Flávio disse é muito, muito pertinente, né? Nós falamos muito em democracia, mas a democracia, ela, para ser efetiva, ela tem que ter a participação de todos os cidadãos, né? A gente muitas vezes espera que os políticos, né, resolvam as questões, mas a democracia é esse vai e vem. Então, esse espaço, como o vereador disse, é a casa do povo, né? A gente tem que participar. No caso nosso aqui, né, o nosso nicho é a causa animal, mas que sem essa participação, sem essa conscientização das pessoas que o problema e a solução está com a gente não caminha, né? Então, é necessário quem gosta, no caso específico da reunião de hoje, quem gosta dos animais que tem que ter que vir aqui, né? E falar, né? Como a gente teve hoje os exemplos das conselheiras que vieram aqui e ampliaram o projeto inicial, a ideia inicial. Muito obrigado. Com certeza a gente vai buscar o melhor nesse projeto de lei. E fico feliz pela presença dos senhores, do Conselho, do Flávio Lamas, do Santoro, da assessoria do meu gabinete. Na próxima estaremos dando continuidade nesse assunto e eu tenho certeza que foi muito proveitosa a reunião dentro dessa comissão. Diante disso, queria
Eu declaro encerrada essa reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. E até a próxima. Muito obrigado. E agora vai dar uma entrevista ao vivo lá, olha aí, beleza aí. Muito obrigado. Encerrada, portanto, a reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Vereador, durante esse debate, durante essa reunião de 1 hora sobre métodos de prevenção à fuga dos animais, o tema central ficou mais ou menos em segurança. Foi por aí? Exatamente, que é a questão da prevenção, né? Então, para você prevenir que os animais fujam dos pet shops, clínica veterinária, a gente tem que prever a questão da segurança. Então, é necessário estar discutindo isso, é necessário buscar uma legislação específica para essa proteção dos animais que ficam nos pet shops. Sobre essa legislação específica, foram dadas aqui várias dicas, né? O senhor tem vários mecanismos agora. Pensa em um projeto de lei específico contra a fuga de animais? Com certeza, a gente tem que agradecer todo o conselho local que esteve aqui, do Conselho Municipal da Proteção dos Animais da cidade de Campinas, e foram boas ideias. Temos aqui um corpo jurídico dentro do meu gabinete também muito competente, onde a gente vai estar construindo um excelente projeto para a cidade de Campinas nesta questão animal. Eu, como na qualidade de presidente da comissão, busco o melhor para os animais na cidade de Campinas. E queria convidar quem estiver assistindo que possa estar acompanhando o nosso trabalho do mandato de vereador na nossa página do Facebook, vereador Permínio Monteiro. Estamos também no Instagram e também podem estar procurando nosso gabinete pelo 3736-1360. Estamos à disposição de toda a população da cidade de Campinas. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Hein? Aí, portanto, encerrada a reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, vocês continuam com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.